Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o seu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Bom dia, pessoal, como vão? Tudo bem? Tudo jóia? Como passaram a semana? Como foram de feriado? Muito calor, né? Como foi a experiência de estar de volta na igreja depois de tanto tempo afastado? Aqueles que puderam ir nos cultos presenciais da semana passada, creio que tenha sido uma experiência maravilhosa. Infelizmente, eu e minha família vamos demorar mais um pouquinho para voltarmos aos cultos presenciais, mas seguimos aqui todos os domingos de forma online e virtual, junto com vocês, tá legal? Bem-vindos mais a essa aula do nosso IBC Online. Como nós falamos nos últimos domingos, nós estamos estudando agora sobre esse livro, que fala sobre a vida, sobre as cartas escritas, sobre os escritos do apóstolo Paulo, assim como a teologia presente nelas. Na primeira aula, nosso amigo André Nalim fez uma introdução sobre o tema, explanando os motivos que nos levam a estudar sobre a vida desse apóstolo, por que é importante estudar a vida de Paulo nos dias de hoje. E na semana passada, nosso outro amigo Marcelo fez uma breve explanação sobre o Império Romano, que era a força política na época, tanto de Cristo como de seus discípulos e também dos apóstolos que o sucederam. Se vocês são novos por aqui, também recomendo fortemente que vocês procurem lá no canal do YouTube da igreja os nossos estudos que nós demos sobre um livro chamado Os Outros Povos da Bíblia, e ali nós nos aprofundamos nos estudos sobre os gregos e principalmente os romanos, e você vai adquirir lá muito mais informações a respeito desses impérios e o quanto que eles influenciaram a formação do cristianismo. Hoje nós estudaremos capítulos 3 e 4 do livro citado sobre as origens de Paulo, sua naturalidade e a sua cidadania romana. Para estudarmos sobre esses dois pontos, não conseguimos nos basear nas cartas paulinas, pois elas mencionam apenas a origem religiosa de Paulo, a origem judaica. Não falam sobre o seu local de nascimento. A origem judaica ela será explorada mais na próxima aula, com o nosso amigo Ricardo Gejão. Não quero passar muito tempo aqui falando sobre isso, mas separei alguns versículos das cartas que dão embasamento a esse ponto. Em Filipenses, o apóstolo diz que foi circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Em Romanos, ele diz: meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim pelo meu povo, meus irmãos judeus. Também em Romanos 11,
ele diz: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Já em Coríntios ele diz: eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São descendentes de Abraão, eu também sou. Portanto, se nós quisermos mais detalhes sobre a naturalidade, sobre a cidadania de Paulo, do apóstolo, nós temos que recorrer ao historiador Lucas e seu precioso livro de Atos dos Apóstolos. A primeira menção à origem de Saulo/Paulo é feita em Atos 9:11. Leiam comigo: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de onde? De Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Antes de prosseguirmos, deixa eu tirar essa dúvida contigo, caso você ainda tenha. Na verdade, o André Nalim já falou um pouco sobre isso na primeira aula, então apenas reforço e complemento o que já foi explicado aqui. Saulo é um nome hebreu do apóstolo. Ele é muito próximo, a grafia é muito próxima a Saul, o rei, isso mesmo, o rei Saul, que além de ter o mesmo nome, também era da mesma tribo de Paulo. Ambos eram benjamitas. E os benjamitas, eles eram considerados diferenciados, privilegiados, por eles serem descendentes da única tribo que tem origem no filho de Jacó com Raquel, no caso do Benjamim. Lembrando que José não tinha uma tribo. O nome das tribos foram divididas entre seus filhos, Efraim e Manassés. Paulo, por outro lado, era um nome greco-romano que foi dado a essa pessoa em função da cidadania romana, é um direito que ele tinha de ter um nome global, vamos dizer assim. Resolvida essa questão, então, daqui por diante, nós só usaremos o nome romano, Paulo, tudo bem? Prosseguindo, então, do capítulo 9, vamos ao capítulo 21. Já não temos aqui um Paulo prosélito, ou seja, recém-convertido, um antigo fariseu, perseguidor dos cristãos, mas sim, já temos aqui um cristão experiente, que havia passado por várias províncias, várias cidades europeias e cidades também da Ásia Menor, um apóstolo, um mensageiro, um plantador de igrejas. Uma das últimas paradas de sua terceira viagem missionária é em Cesareia, onde ele se encontra com Filipe, o evangelista, o mesmo diácono eleito pelos próprios apóstolos, lembra do grupo dos 7, para suportar as viúvas, um dos primeiros, se não o primeiro, a levar o evangelho ao gentio, quando ele teve a oportunidade de evangelizar o eunuco. Filipe ele mora ali então em Cesareia com suas filhas, e Paulo tem um encontro com ele e também com um profeta chamado Ágabo. E tanto Filipe como suas filhas e o profeta Ágabo, eles começam a alertar Paulo sobre os eventuais perigos da sua volta a Jerusalém. Mesmo ciente dos problemas que viria a ter, Paulo parte para Jerusalém e logo após a recepção calorosa de Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, o irmão de Cristo, ele já se torna alvo de fake news. Os judeus o acusavam de distorcer e desrespeitar a lei, pregando contra ela e permitindo que gentios entrassem no templo, o que era sagrado para os judeus. Além disso, ele foi confundido com um agitador egípcio que havia causado uma grande rebelião pouco tempo antes. Por isso ele foi espancado e não só apanhou mais, pois um comandante romano impediu e o prendeu. Se encaminhando então para esse diálogo, eu leio aqui com vocês esse trecho de Atos. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade mais importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a essa gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo um silêncio profundo envolveu a multidão, e eles lhe falou em aramaico, o idioma deles. Esse é o trecho que está ali em Atos 21, de 37 a 40. O que mais impressiona nesse texto é a mudança da atitude do comandante ao saber que Paulo falava grego e informou sua origem. Ele poderia ter simplesmente ignorado, achado que era mentira, porém não foi o que aconteceu. Afinal, o que a província da Cilícia e a cidade de Tarso tinham de tão importante, de tão significante? Vejam aqui nesse mapa a localização exata dela até os dias de hoje.
ela está nesse ponto vermelho, dentro da área que atualmente pertence à Turquia. Apesar de ser uma região predominantemente muçulmana nos dias de hoje, é comercialmente, entre aspas, explorada por cristãos e católicos e protestantes justamente por ser a cidade da origem de Paulo. É possível encontrar na internet vários pacotes de viagem para conhecer Tarso, Éfeso, entre outras localizações tão importantes para a história do cristianismo. Dando zoom e aproximando um pouquinho mais a tela, nós vemos aqui a região onde ficava a província da Cilícia. Como vocês podem ver, trata-se de uma área litorânea, dando acesso ao cobiçado mar Mediterrâneo, por um lado, e pelo outro lado, a toda a Ásia Menor. Essa localização torna essa área propícia para o quê, pessoal? Sim, para o comércio e transporte de mercadorias, obviamente. A província da Cilícia era basicamente dividida em duas partes. Cilícia Pédias, ao leste, que era a rota de comércio entre a Síria e a Ásia Menor. Ao oeste, a Cilícia Traqueia, com a saída para o mar. A Cilícia foi provavelmente habitada desde a época neolítica, época pré-histórica, quando os homens desenvolveram instrumentos de pedra e agricultura, dependendo menos da caça, deixando de ser nômades e se tornando sedentários. Os primeiros a chegarem lá foram os hititas, que batizaram a província com o nome Kislovatna. Perdoe a pronúncia caso não esteja correta. Nós estudamos um pouco sobre os hititas no curso sobre os outros povos da Bíblia também, como eu mencionei anteriormente. Era um dos povos que ocupava a região de Canaã e disputava ali território com os hebreus, filisteus, fenícios, cananeus, entre outros. Passando rapidamente por esses dados históricos, é importante dizer que a Cilícia foi controlada pelos assírios, sendo renomeada para Hilaco, muito provavelmente seja a mesma cidade mencionada ali no livro de Ezequiel, traduzida como Eleque. Com a morte de Alexandre, ela passa então a fazer parte integrante do Império Seleucida, uma das subdivisões do antigo Império Macedônico. 200 anos depois, a Cilícia Ocidental se torna uma província romana e Tarso, então torna-se a capital da nova província. Além disso, menciono que uma decisão política optou pela unificação dessa província com a Síria. E é neste contexto, nessa época, que Paulo nasce, cresce e é educado. Se torna um fariseu e, posteriormente, um cristão missionário. A única menção na Bíblia que nós temos sobre Paulo possivelmente visitando seu local de nascimento é ali em Gálatas, 1, versículo 21. Depois disso, foi as províncias da Síria e da Cilícia. Isso acontece provavelmente no momento em que as duas encontravam-se unificadas. Pessoal, tudo bem até aqui? Esses dados históricos, geográficos, eles são muito importantes para entendermos bem o contexto no qual foram escritos os livros do Novo Testamento. Deixa eu fazer uma pausa na aula aqui e fazer um pequeno teste contigo. Se eu te dou um papel impresso com essas palavras que vocês estão vendo aí na tela, do jeito que estão expostas, tenho certeza que você reconhece todas, sem problema algum, certo? Elas fazem parte do nosso cotidiano agora, em 2020, em todas as mídias, sejam as convencionais ou as mais atuais, as mídias sociais. Pelo menos uma vez por dia ouvimos ao menos uma delas. Agora imagina se eu imprimir, levar esse papel para Portugal e dar para um português ler e interpretar, por exemplo. Ele pode até fazer isso, mas encontrará uma certa dificuldade. Agora suponha que eu traduza para uma outra língua, leve o papel lá no Oriente Médio para deixar escondido em algum local durante anos e uma pessoa encontrar esse documento depois de 1000 anos. Será que essa pessoa vai conseguir entender essas palavras que estão escritas aqui? Será que elas vão fazer algum sentido para aquela pessoa? O que essa pessoa terá que saber, nem que seja superficialmente, para que ela faça sentido? A língua e principalmente o contexto no qual essas palavras foram escritas. Me perdoem esse exemplo simplório, mas espero ter demonstrado a importância de nós entendermos os textos bíblicos. Não podemos simplesmente lê-los e interpretá-los à nossa realidade de hoje sem antes entendermos o contexto cultural e a intenção original do autor. O que ele quis dizer, qual a mensagem que ele quis passar. Ok? Esse é o ponto aqui. Voltando então, meus irmãos, fala agora sobre a cidade de Tarso. Esta é uma foto de Tarso em seus dias atuais. Vejam que as ruínas da época do Império Romano
ainda ficam à mostra nas ruas da cidade. Olha que interessante. Tarso era um entreposto comercial antes de 2000 anos antes de Cristo, mencionado em registros de dívidas, como mencionei anteriormente. Foi a capital da Cilícia durante o Império Persa e, novamente, durante o Império Romano. Temos documentos históricos registrando visitas de Ciro com seu exército a Tarso. Tarso teve emissão de moedas e trabalhou na elaboração de uma constituição muitos anos antes de outras cidades. Ela estava muito à frente do seu tempo. E a partir de 83 anos antes de Cristo, ela passa então a ficar sob domínio romano. Tarso foi residência de Cícero, procônsul, em 51 anos antes de Cristo. Júlio César visitou a cidade 47 anos antes de Cristo. Alguns anos depois, seu sucessor Marco Antônio teve seu primeiro encontro com a líder política do Egito, Cleópatra, ali em Tarso. Na época de César, Augusto, alguns anos depois, a cidade tinha privilégios na isenção de impostos e na liberdade religiosa. O principal produto comercializado era o tecido fino. Desses tecidos provavelmente vinha matéria-prima para a sua construção de tendas, ofício esse exercido por Paulo e sua família. Por ser uma cidade muito desenvolvida, se tornou um centro de filosofia, chegando a ser a superior a Atenas e Alexandria, de acordo com o historiador Estrabão. Também era muito desenvolvida em artes, escolas, seria equivalente ao que nós conhecemos hoje como um polo universitário, um polo de desenvolvimento de conhecimento, muito parecido com o que nós temos na região aqui da nossa cidade, Campinas. Voltando para o texto, estamos agora no capítulo 22. Paulo então continua apresentando a sua defesa em aramaico para os judeus ali presentes, explicando um pouco sobre a sua conversão para o cristianismo e seu trabalho missionário entre os gentios. No versículo 3 ele reforça o fato de ter nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Mesmo assim, as pessoas não se convencem e o comandante pede para que ele seja açoitado, de forma a descobrir o motivo da fúria daquelas pessoas. Leia então comigo a partir do versículo 25. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: "A lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado?" Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: "O que o senhor está fazendo? Este homem é um cidadão romano." O comandante perguntou a Paulo: "Diga-me, você é um cidadão romano?" E Paulo respondeu: "Sim, eu sou." "Eu também", disse o comandante, "e paguei caro por minha cidadania." Porém Paulo respondeu: "Eu sou um cidadão de nascimento." Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era um cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era um cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. Veja o que esse trecho do Wikipedia diz a respeito dos direitos e deveres de um cidadão romano na época. Ser cidadão romano comportava uma notável série de privilégios, variáveis durante o curso da história, tendo sido criadas diversas gradações da cidadania. Na sua versão definitiva e plena, todavia, a cidadania romana permitiu acesso aos cargos públicos e às várias magistraturas, além da possibilidade de escolhê-las no dia da sua eleição, a possibilidade de participar das assembleias políticas da cidade de Roma, diversas vantagens de caráter fiscal e, importante, a possibilidade de ser sujeito de direito privado, ou seja, de poder apresentar juízo mediante mecanismos do jus civile, o direito romano por excelência. Esse título de cidadão romano ele era conferido somente a famílias de províncias seletas, não era para todos, não era algo que estava disponível para todos. Sabemos também que alguns anos antes, Antenodoro restringiu a obtenção da cidadania a pessoas com renda no mínimo 500 dracmas, equivalente a 2 anos de trabalho, mostrando assim que a família de Paulo tinha um certo poder aquisitivo para ter obtido essa cidadania. Não há evidências, no entanto, como essa cidadania foi cedida à sua família, se ela foi comprada ou se ela foi dada de forma como agradecimento por algum préstimo de serviço para o Império Romano. Prosseguindo, já falamos anteriormente que mais uma prova da cidadania romana é seu próprio nome, Paulus. Apesar de aparentar uma certa arrogância,
prepotência a evocar os seus direitos de cidadão. Na verdade, Paulo faz para clamar por sua vida. Como estudamos algumas semanas atrás, não foram poucos sofrimentos aos quais ele se submeteu. 39 açoites, golpeado com varas, apedrejado, traído, entre outras coisas. Aqui em Jerusalém, após 3 viagens missionárias, o vemos mais uma vez sendo agredido, com riscos de ser preso e até ser morto. Estes são os motivos que levaram Paulo a usar esse artifício, essa ferramenta. Alguns slides antes nós vimos que em nenhuma das cartas paulinas há uma outra menção a disso. Não havia necessidade dele falar para aquelas igrejas da sua cidadania romana. No caso, nós podemos concluir que foi um ato de desespero mesmo ali, para escapar ainda mais do açoite, da prisão e até mesmo da morte. Pessoal, tudo bem até aqui? Daqui por diante eu quero deixar de focar na parte histórica e passar a focar numa parte mais prática. Será que isso é possível? O que esses fatos sobre a vida de Paulo nos ensinam nos dias de hoje? A primeira lição que nós podemos extrair daqui é a perfeita consonância entre a espiritualidade e a racionalidade. A perfeita harmonia entre essas duas coisas. No decorrer do livro de Atos e das cartas, vemos que Paulo teve origem em uma família tradicional de Tarso, o polo universitário e intelectual de sua época. Ele foi educado por Gamaliel, um importante e renomado rabino na época. Vemos Paulo na sinagoga, discutindo com os filósofos epicureus e estoicos. Vemos Paulo no Areópago, levando o Evangelho aos discípulos de Aristóteles, pregando sobre o Deus desconhecido. Vemos Paulo na escola de Tirano. Vemos Paulo usando citações de filósofos como Menandro, Epimênides em suas cartas. Resumindo, Paulo era um homem extremamente inteligente, capacitado e se utilizava disso para poder levar o Evangelho às pessoas. Na última aula sobre o sofrimento, nós vimos que uma das formas que Deus trabalha em nossas vidas durante uma fase de provações é através do pensamento, do raciocínio lógico. Lembrando as palavras de Paulo em Filipenses: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Lembrando, a palavra aqui é logizomai, que dá um sentido não somente de pensar, de ficar lembrando, mas essa ideia do raciocínio lógico, raciocinar a respeito das Escrituras, a respeito da mensagem do Evangelho, elaborar um pensamento estruturado, ou seja, a utilização extrema da razão como uma forma de crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Esse mesmo Paulo que se utiliza da razão é o mesmo que diz em 2 Coríntios que nós devemos viver pela fé e não pelo que vemos. Mais uma prova que a razão e a fé, a espiritualidade não são antagônicas, mas complementares. Infelizmente, a visão que nós temos hoje de espiritualidade é algo bem limitado, essa visão de que o espiritual é ligado somente à experiência, ao que eu sinto após uma oração, ao ler um verso de forma aleatória numa caixinha de promessas, ao ouvir uma música que eu gosto. Essa visão não é correta. Não estou dizendo que Deus não possa utilizar desses artifícios para levar uma mensagem, para edificar a vida do seu filho. Mas essa visão de espiritualidade, ela não se restringe a isso, ela não é correta, ela é limitada. Deus usa a nossa inteligência, a nossa cognição para desenvolver nossa espiritualidade também. Todo cristão ele deve ser um teólogo. Reproduzo aqui as palavras preciosas de R.C. Sproul, em seu livro escrito há 6 anos, bem conhecido nos dias atuais, da editora Fiel, poucos anos antes da sua morte, sobre a importância e o valor da teologia para o cristão. Muitas pessoas acreditam que o estudo teólogo tem pouco valor. Elas dizem: não preciso de teologia, preciso apenas conhecer a Jesus. Mas a teologia é inevitável para todo cristão. É nossa tentativa de entendermos a verdade que Deus nos revelou, algo que todo cristão deve fazer. Portanto,
A questão não é se vamos nos engajar em teologia, mas se a nossa teologia é correta ou incorreta. É importante estudarmos e aprendermos porque Deus fez um grande esforço para se revelar ao seu povo. Ele nos deu um livro que não deve ficar quieto numa prateleira exercendo pressão sobre flores secas, mas deve ser lido, examinado, meditado, estudado e principalmente entendido. Querido irmão, querida irmã, jamais deixe de estudar as Escrituras. Use todo o conhecimento que Deus te deu, todos os dons, todos os talentos que Deus te deu, seja na área de humanas, seja na área de exatas, seja na área da saúde, biomédica, todo o seu currículo para desenvolver a sua espiritualidade. O próprio Jesus Cristo diz que para amá-lo é necessário que conheçamos todos os seus mandamentos e que guardemos todos. E para que isso seja possível, temos que nos aprofundar nos estudos dela. Segunda lição que nós podemos extrair sobre os fatos da origem de Paulo: viva a sua vida inteira para a glória de Deus. A influência grega, platônica, nos pais da igreja acabou criando um conceito de dualismo, de dicotomia que até hoje nos impacta. Temos essa visão de que as atividades espirituais da graça, que exercemos principalmente aos domingos, são as mais importantes e as únicas sagradas. A nossa fé, a nossa teologia, a nossa ética, as missões, a nossa vida devocional e o Evangelho. Enquanto que as atividades que exercemos durante a semana são menos importantes, seculares ou profanas, por serem materiais. Nossa razão, a ciência, os nossos negócios, a política, as artes em geral, entre outras coisas. Isso acaba criando o que o teólogo Darrell Miller definiu como um gnosticismo evangélico. Ou seja, Deus está somente no plano espiritual, na igreja, enquanto que todas as atividades naturais estão corrompidas, são profanas. É totalmente errônea essa visão de que no domingo da igreja eu posso ser uma pessoa e durante a semana eu sou outra completamente diferente. É errado também usarmos essa nossa condição de salvos e membros do corpo para tentarmos extrair vantagens a respeito disso. Na verdade, temos que colocar toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida diante de Deus. O grande teólogo Abraham Kuyper, que foi também primeiro-ministro na Holanda, bem no início do século XX, entre 1901 e 1905, disse que não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame: é meu. O também holandês Herman, e o sobrenome aqui eu vou deixar para os entendidos de holandês pronunciar corretamente, ele desenvolveu nos meados dos anos 80 esse material sobre o senhorio de Jesus Cristo sobre diferentes esferas sociais. A esfera pística, ou seja, ligada à nossa fé, a esfera ética, ligada à nossa conduta moral, na esfera estética, ligada às artes em geral, a esfera jurídica, a esfera lógica, esfera econômica. Todas essas esferas devem ser entendidas à luz da realidade abrangente do caráter de Deus. Recorro mais uma vez a R.C. Sproul e seu livro Somos Todos Teólogos. Uma verdadeira faculdade ou universidade cristã é comprometida com a premissa de que a verdade suprema é a verdade de Deus e de que Ele é o fundamento e a fonte de todas as outras verdades. Tudo que aprendemos, economia, filosofia, biologia, matemática, tudo tem de ser entendido à luz da realidade abrangente do caráter de Deus. Essa é a razão por que na Idade Média a teologia foi chamada de a rainha das ciências. Irmãos, eu concluo aqui a minha aula. Hoje ela foi um pouco mais curta, mais leve, mas com um conteúdo muito importante e uma mensagem muito importante. Eu concluo aqui incentivando, orando para que você, assim como o Paulo, use todo o seu intelecto, todos os seus dons, todos os seus talentos que Deus te deu e tenha uma vida integral dedicada para a glória de Deus. Ser um cristão dedicado significa que todas as áreas da sua vida estão debaixo da soberania de Deus. Leia aqui esse maravilhoso trecho de Colossenses e com ele eu termino a minha aula. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas,
tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho e por meio dele, e o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Domingo que vem, então, o Ricardo volta para falar um pouco sobre a origem judaica de Paulo. Desejo a todos vocês um excelente domingo, um bom culto para aqueles que estarão presencialmente na igreja, também para aqueles que estarão acompanhando pela internet. Uma semana abençoada a todos e até a próxima aula.